Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai ver a nomenclatura, ou seja, como que a gente dá nome para o que a gente está estudando. Nas aulas anteriores a gente viu propriedades, agora a gente vai ver um pouco do reconhecimento do que está acontecendo. Os polígonos recebem o nome de acordo com o número de lados e, consequentemente, o número de vértices e de ângulos que eles apresentam. A gente não pode esquecer isso, né? O número de lados, de vértices e de ângulos é sempre igual, independente do polígono que a gente estiver estudando. Então, eu vou colocar para vocês uma tabela com os polígonos e os nomes deles na próxima slide. A tabela está aí. Então, do lado esquerdo, na coluna da esquerda, a gente tem o número de lados. Por que a gente começa no 3? A gente sabe que não dá para fazer o polígono de um lado nem de dois lados. Por isso que eu comecei aí em 3. Na coluna da direita, a gente tem o nome do polígono associado à primeira coluna. Então, na primeira linha aí, a gente tem número de lados e nomenclatura. Na segunda linha, a gente começa com o número 3. Então, a gente chama ele normalmente de triângulo. O polígono que tem 3 lados é o triângulo. Ou ele pode ser chamado, apesar de muito raramente, de trilátero. Também não está errado. Na segunda linha, a gente tem aí o número 4, ou seja, um polígono de 4 lados. Se a gente for olhar na coluna da direita, é um quadrilátero. Mas aí vocês podem pensar, né? A gente já viu quadrado, retângulo, losango, trapézio. Tudo isso aí são quadriláteros com características específicas. O retângulo tem uma característica que é só dele. O trapézio tem uma característica que é só dele. Isso assim, não é de nenhum outro. Quando a gente diz que é quadrilátero, é qualquer polígono de 4 lados, tendo características específicas ou não. A partir de 5 lados, não tem mais essas características específicas. Então, todos eles seguem essa norma de nomes aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Eu coloquei até o 20, que são os que a gente mais usa. Então, esses nomes aí a gente tem que saber. Eu tenho que te falar o nome, você tem que ser capaz de saber quantos lados tem aquele polígono. Coloquei um exemplo agora aí, melhor para a gente visualizar, né? Percebam, eu destaquei para a gente o número de lados e o número de vértices, que é sempre o mesmo. E do ladinho aí eu coloquei o nome de cada polígono. Então isso aí às vezes fica uma visualização mais fácil. A aula de hoje não teve nenhum esquema numérico, mas nem por isso é menos importante. É muito relevante a gente saber os nomes dos polígonos. Então, estudem isso aí, estejam com isso na ponta da língua, que vai ajudar muito. Desejo bons estudos a todos. Até a próxima aula.